A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 27 de julho de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu queria deixar com vocês a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o apóstolo Paulo, mais conhecido antes da sua conversão como Saulo, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não era cristão, ele não andava com Jesus, ele não era seguidor de Jesus. Mas, muito pelo contrário, irmãos, Paulo, que antigamente chamava de Saulo, antes dele se converter, Saulo, irmãos, ele perseguia os cristãos, porque ele não acreditava no ministério de Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele enviar um Salvador. O povo judeu, irmãos, estava esperando esse Salvador. Esse Salvador, ele era Jesus. Só que o povo, irmãos, de Israel não acreditou que Jesus era o Salvador. E Saulo, irmãos, ele fazia parte desse grupo que acreditava que Jesus não era o Salvador. Até que um dia, irmãos, o próprio Senhor Jesus apareceu para Saulo. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus ele aparece para Saulo, uma forte luz resplandece a ponto, irmãos, de que Paulo ele cai prostrado no chão, de tanto poder, de tanta presença, de tanta glória, irmãos, que o nosso Senhor Jesus ele transmitia. A palavra vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus ele aparece para Saulo, ele se dobra, coloca o seu joelho no chão, porque ele não consegue ficar de pé, de tanta presença do nosso Senhor Jesus. E não somente isso, irmãos, a palavra vai nos dizer que ele fica cego. No momento que ele vê Jesus, irmãos, Saulo, ele perde a visão. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele ainda ficou cego por algum tempo. E sabe, irmãos, essa é a mensagem que eu queria entregar aqui para vocês nessa noite. Saulo, ele achava que o ministério de Jesus era um ministério falso. Por isso que ele perseguia os cristãos. Toda aquela pessoa que confessava que Jesus era o Cristo, Paulo, ele ia lá e perseguia. Paulo estava a caminho, irmãos, de Damasco, justamente para matar os cristãos, porque era isso que ele fazia. Todo aquele que falava que Jesus era o Cristo, Paulo ia lá e perseguia ele. Perseguia as pessoas que confessavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Como Paulo ele não acreditava nisso, ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia os cristãos. Mas, irmãos, quando Jesus ele aparece para Saulo, Saulo ele vai e muda de vida, ele muda de posicionamento. Paulo, agora, antigamente, quando perseguia o cristão, agora ele vai começar a pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Paulo, ele precisou ficar cego para poder enxergar. Não, irmão, você não ouviu errado. Paulo, ele precisou ficar cego para poder enxergar. E sabe, irmãos, muitas das vezes, Deus, ele permite acontecer coisas na nossa vida para que a gente possa ver ele. Porque, irmãos, se Paulo não tivesse ficado cego ali naquele momento, quando Jesus apareceu para ele não teria parado tudo que ele estava fazendo para poder orar, para poder clamar a Deus.
para poder buscar resposta. Foi necessário Deus ele tirar a visão de Paulo, para que Paulo pudesse ver, para que Paulo ele pudesse parar um pouco e poder raciocinar. Porque, irmãos, Paulo ele não estava pensando, ele não estava raciocinando. Paulo, irmãos, ele não estava conseguindo entender que a própria pessoa que ele estava perseguindo, que era Jesus, ele era o próprio Deus. Ou seja, Paulo estava cego espiritualmente, mas foi quando ele ficou cego fisicamente que ele começou a enxergar espiritualmente. Irmãos, não se confunda, eu não estou errando. Paulo ele precisou ficar cego fisicamente para poder começar a enxergar espiritualmente. Foi aí, irmãos, que Paulo entendeu que Jesus era o enviado realmente de Deus. Que Deus, irmãos, realmente enviou Jesus para salvar o teu povo. Só que Paulo ele não conseguia entender. E foi necessário, irmãos, Paulo ficar cego para poder começar a entender, para poder começar a enxergar. Irmão, sabe, muitas das vezes Deus ele permite a gente passar por uma tribulação, por uma guerra, para que a gente possa voltar a nossa atenção para Ele. Irmãos, foi necessário Paulo ficar com a visão debilitada para que ele viesse voltar para Deus, para que ele viesse pensar um pouco. Irmãos, muitas das vezes Deus ele permite a gente ficar de molho para que a gente coloque as coisas no lugar. Às vezes a gente está muito agitado, indo para lá, indo para cá, e trabalhando, fazendo faculdade, cuidando dos filhos, cuidando de um projeto, cuidando de não sei o quê. Irmãos, muitas das vezes Deus ele quer que a gente pare um pouco, volte a nossa atenção para Ele. E foi isso, irmãos, que Jesus ele fez com Paulo. Ele fez com que Paulo ficasse de molho. Ele fez com que Paulo ele parasse um pouco para raciocinar, para pensar. E muitas das vezes, irmãos, Deus ele permite uma situação difícil na nossa vida para que a gente venha voltar a nossa atenção para Ele. Assim como Ele permitiu Paulo ficar cego, para que Paulo viesse a orar a Deus, a Jesus. Assim, irmãos, Deus ele permite a gente passar por uma dificuldade para que a gente venha voltar a nossa atenção para Ele. Irmãos, talvez esse momento difícil que você está passando, talvez seja Deus permitindo isso acontecer para que você venha voltar a sua atenção para Ele. Irmãos, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida neste exato momento. Mas, irmãos, quem sabe Deus ainda não resolveu o seu problema, ou Deus está permitindo esse problema acontecer. Irmãos, só lembrando que permissão é diferente de Deus ir lá e fazer. Permissão, irmãos, de Deus é quando Deus ele permite algo acontecer. É quando algo vai acontecer, em vez de Deus ele interceder, ele vai e permite aquela coisa acontecer. Outra coisa é quando Deus vai lá e faz. Mas, irmãos, talvez Deus está permitindo isso acontecer na sua vida, porque Ele quer que você volte a sua atenção para Ele. Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento pedindo para que Deus ele venha nos ajudar, a sempre voltar a nossa atenção para Ele, para que nós não venhamos, irmãos, precisar que Deus ele permita certas coisas acontecer, para que a gente venha voltar a atenção para Ele, não. Que nós venhamos, irmãos, sempre a todo momento. Se você estiver passando por um momento de paz na sua vida, que você venha voltar os seus olhos para Jesus. Se você estiver passando por um momento ruim, que você também venha continuar olhando para Jesus, porque, irmãos, a gente deve buscar a Deus a todo momento, a todo instante. Não somente no momento bom ou no momento ruim, porque muitas das vezes acontece da gente olhar para Deus somente no momento bom. A gente vai à igreja, a gente ora, a gente jejua, né? A gente faz as coisas de Deus, a gente lê a palavra quando tá indo tudo bem. Mas na hora que começa a vir as tribulações, a gente vai e para. Ou acontece o contrário. Quando a gente está na tribulação, a gente vai lá e ora, mas quando está tudo bem, a gente afasta. Mas, irmãos, Deus ele quer que a gente busque Ele a todo instante. Nós vamos orar aqui, irmãos, para que Deus ele venha nos ajudar a sempre voltar a nossa atenção para Ele. Que Ele não venha precisar permitir, irmãos, coisas acontecerem na nossa vida para que a gente venha voltar a nossa atenção para Ele. Amém, irmãos? Vamos orar aqui nesta manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Senhor, entrega a minha vida e a vida deste ouvinte que está aqui, ó Pai, ouvindo essa oração.
E Deus, eu creio que o Senhor falou tremendamente conosco através dessa palavra. Deus, a gente sabe que Saulo ele precisou ficar cego para que ele viesse enxergar. Deus, eu te peço neste momento para que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual. Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que a gente venha entender o que nós precisamos fazer, Deus, para nos aproximar mais de Ti. Que o Senhor, que não venha ter necessidade, ó Deus, do Senhor permitir algumas situações acontecer na nossa vida para que a gente venha voltar para o Senhor, não. Deus, que a gente venha sempre falar com o Senhor, que a gente venha sempre orar a Ti, ó Deus, independente do momento, independente da situação. Se ela estiver boa, se ela estiver ruim, se ela estiver mais ou menos. Que nós venhamos voltar a nossa atenção para o Senhor, ó Pai. Porque o Senhor merece toda adoração, ó Deus, todo louvor, independente do que está acontecendo. Ó Pai, pode estar chovendo canivete lá no lado de fora. A terra, ó Pai, pode tremer. O oceano pode se agitar. Mas, ó Deus, a nossa adoração ela não pode se calar, independente, ó Pai, do momento, independente da situação. E Deus, que o Senhor venha nos ajudar a clamar ao Senhor sempre, sempre, sempre. Porque, ó Pai, tem pessoas que só buscam o Senhor no momento da dificuldade. Mas, ó Deus, que nós não venhamos ser assim. Que nós não venhamos, ó Pai, fazer esse tipo de coisa, não. Que nós não venhamos ser o tipo de crente que só busca o Senhor no momento da adversidade, não. Ou no momento, ó Pai, que está tudo bem. Não, que nós venhamos ser o tipo de pessoa, ó Pai, o tipo de cristão que busca o Senhor independente da situação. Deus nos ajude, nos evolui, nos faz crescer. Ó Deus, nos ajude a entender onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos alinhar a nossa vontade com o Senhor. Paulo, ó Deus, ele precisou parar tudo o que ele estava fazendo para poder, ó Pai, colocar as coisas em ordem. Talvez, ó Pai, nós precisamos de um tempo, ó Pai, sozinhos com o Senhor, para que o Senhor venha nos revelar o que nós precisamos colocar em ordem. Deus, eu não sei o que o nosso irmão ele precisa colocar em ordem, mas independente, ó Pai, do que seja, que o Senhor venha ajudar esse irmão. Ó Espírito Santo, fala com esse irmão neste exato momento, enquanto ele está ouvindo essa oração, enquanto ele está ouvindo esse clamor, enquanto ele está ouvindo essa palavra, que o Senhor venha tocar no coração do nosso irmão, ó Deus, para que ele venha começar a entender o que ele precisa fazer, Deus, para se aproximar mais do Senhor. Coisas que ele precisa deixar, palavras, ó Deus, que não cabem, não são lícitas ao nosso irmão dizer. Perdão, ó Deus, que precisa ser liberado. Deus, eu não sei. Mas ajude, ó Pai, a nos aproximar do Senhor. Deus, nos ajude a nos alinhar, Deus. Porque não adianta, ó Pai, a gente correr. Não adianta a gente ficar na correria do dia a dia. E trabalha e faz faculdade, isso e aquilo, sendo que a gente não está no centro da vontade do Senhor. Ó Deus, o apóstolo Paulo, ele achava que ele estava fazendo o que era certo. Ele estava achando, ó Deus, que ele estava fazendo aquilo que era correto perante ao Senhor. Mas o Senhor precisou aparecer para ele, ó Deus, e revelar a ele que aquilo que ele estava fazendo era errado. Ó Deus, nos revela o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos evoluir. Que o Senhor venha, ó Deus, nos aconselhar, nos instruir. Porque, ó Pai, o Senhor é o nosso amigo. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor, ó Deus, faz esse papel de conselheiro, de amigo. O Senhor, ó Deus, pode nos ajudar melhor do que qualquer pessoa. Então, ó Deus, a minha oração neste momento é para que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a nunca parar de clamar e de buscar ao Senhor. E que se tiver, ó Deus, alguma coisa errada em nossas vidas que nós precisamos alinhar, que o Senhor venha nos ajudar a alinhar, Deus. Essa, ó Pai, é a minha petição. Essa é a minha oração que eu faço nessa manhã. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha, ó Deus, segurar nas nossas mãos, para que nós não venhamos esquecer de Ti. Sim, ó Pai, muitas das vezes nós esquecemos de Ti, no momento bom ou no momento da adversidade, mas que nós venhamos sempre continuar perseverantes em oração, Deus. É isso que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Pai, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Pai, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã.
orando por você, entregando uma palavra do Senhor para sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia. Amém.